nos trazer uma palavra da parte de Deus. Aleluia. E a presença de Deus é tremenda nesse lugar. Queria que você estivesse bastante atento ao que o Senhor vai falar conosco. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então conosco, nosso pastor presidente. Graças a Deus. Glória a Jesus. Podem sentar, queridos, por gentileza. Interessante, queridos, vocês estão debruçados sobre um tema nessas quartas-feiras, e a palavra que eu tenho não tem nada a ver com o tema, e vocês estão debruçados sobre ele. Mas eu entendo que Deus fala à sua igreja aquilo que Ele quer falar. Ele trouxe pessoas aqui esta noite para ouvir a sua palavra, e como Ele é dono da igreja, Ele manda, não é? Amém. Ele manda. Eu quero dividir com vocês o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e os versículos 25 até o 33. É uma leitura um pouco longa, não costumo fazer isso, mas como eu não poderei ser muito claro na mensagem, na entrega da mensagem devido ao fator tempo, então eu tenho que fazer a leitura para você já captar o que Deus quer dizer a você. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra dura, difícil, mas eu não sei por que razão Deus me trouxe para falar sobre isto aqui, nessa noite. O preço do discipulado. O que é um discípulo? Discípulo é uma pessoa que se propõe a aprender com alguém, e nesse caso aqui o alguém se chama Jesus Cristo. Então o preço do discipulado é um preço bastante caro. Estamos vivendo uma época, irmãos, que há muitos pastores e pregadores pregando um evangelho fácil, pregando um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem renúncia, um cristianismo comprometido com o mundo, um cristianismo que você não consegue ver a diferença entre o cristão e o mundo. Se nós sairmos por aí perguntando, todos dirão: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Mas quando você for ver, um é espírita, outro é maconheiro, outro
é usuário de drogas, mas todo mundo se intitula cristão. Por quê? Porque esta é a mensagem que pregam por aí. Um cristianismo sem preço, um cristianismo sem renúncia. Interessante, irmãos, eu quero dividir com vocês um pensamento de um revolucionário. Ele era discípulo de Karl Marx. Karl Marx é um comunista, o inventor do comunismo por aí, não é? Nós não temos nada a ver com isso. Eu estou trazendo aqui um exemplo para vocês de uma pessoa não evangélica, que não cria em Deus, que não cria na Bíblia, que não cria em nada. Mas olha só o que este homem, no século XIX, Nechayev, ele pronunciou o seguinte: esse foi o assassino de César II, o czar Alexandre II, czar Alexandre II. Ele escreveu, olha o pensamento dele sobre o que era ser um revolucionário. Ele disse assim: o revolucionário não tem interesse próprio, interesses pessoais. Um revolucionário não tem negócios, nem emoções, nem vínculos, nem propriedades em seu nome. Tudo nele é completamente absorvido pelo único pensamento e única paixão pela revolução. Então ele disse: um revolucionário é tudo isso aí. Ele não tem nada, a única coisa que tem nele é a paixão pela revolução. Interessante, irmão, apesar de suas motivações e metas serem incorretas, a declaração de Nechayev mostra a determinação de quê? Compromisso. Ele estava dizendo o seguinte: um revolucionário, para um revolucionário, o único compromisso dele é com a revolução. Aí, nós, servos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, ficamos vendo, irmãos, como é diferente o pensamento daqueles que se dizem servos de Jesus. Jesus, em sua palavra, disse uma certa vez: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles têm mais paixão naquilo que fazem. Eles fazem com paixão. Você vê, irmãos, uma cantora, meu Deus, como é que chama? Ivete Sangalo, cantando. Ela deu uma reportagem que ela chega a perder por show, ela chega a perder de 3 a 4 quilos, de tanto que ela pula, que ela saracoteia, porque ela canta com paixão. Num show, ela perde de 3 a 4 quilos, até a 5 quilos já perdeu num show, porque faz com paixão, entende? Você vê os cantores de pagode fazem com paixão, você vê o jogador de futebol joga com paixão, entende, amados irmãos? E quando a gente vem para dentro da casa de Deus, a gente não vê a paixão na maioria daqueles que professam o nome de Cristo. Quando canta, não estou aqui generalizando, indubitavelmente. Quando cantam meia boca. Quando prega sem paixão. Quando trabalha para Deus, trabalha reclamando. Se o culto passa 10 minutos, reclama. Se está calor, reclama. Se está frio, reclama. Enfim, não há paixão na maioria daqueles que professam serem cristãos. Interessante, irmãos, que Jesus, nesse texto, Jesus, ele ia com uma grande multidão, está no versículo 5. E Jesus olhou aquela grande multidão, ele que é Deus, ele viu que não havia paixão, havia interesses. A Bíblia nos diz que uma parte da multidão seguia a Jesus por causa das multiplicações de pães que ele fazia. Ele providenciava comida para as pessoas. Então, uma grande parte da multidão queria comer e beber de graça, e Jesus podia pregar o que quisesse, não tinha problema nenhum para eles. Eles queriam era boa vida. Uma outra parte da multidão seguia Jesus
para ver espetáculo, queriam ver milagres, coisas extraordinárias, não porque aquilo lhes tocava o coração, mas porque eles queriam ver mesmo milagres, prodígios, maravilhas. E até hoje nós vemos esse povo aí andando atrás de irmã Maricota, irmã Joaquina, irmão João, irmão não sei quem, missionário não sei quem, levando óleo na testa e vendo uma porção de coisa. Não, Deus ali opera, Deus opera. A Bíblia não diz que os sinais estariam na frente da igreja, e sim andaria atrás daqueles que crescem em Jesus. Os sinais seguiriam aqueles que crescem em Jesus. Não sou eu quem tenho que andar atrás dos sinais. Os sinais precisam estar andando atrás de mim. Eu preciso crer em milagres. Eu preciso crer que o meu Deus é o Deus que cura, liberta e transforma. E a minha crença vai fazer com que eu veja milagres acontecendo. Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos irmãos, Jesus precisou falar com aqueles seguidores o que era ser um verdadeiro discípulo. Talvez esses seguidores casuais se considerassem seus verdadeiros discípulos, mas Jesus ensinou que segui-lo era mais do que conhecer fatos a respeito dele. Ele explicou o verdadeiro significado de ser seu discípulo quando definiu o custo do discipulado. Nada, queridos, nada pode ser maior para nós, ter maior significância. A nossa paixão deve ser por Jesus. Nesse texto, Jesus deixou bem claro: nem o amor pelo pai, nem o amor pela mãe, nem o amor até pela sua própria vida, pelos filhos, nada disso, nem pela sua própria vida, poderia ter precedência à lealdade a Jesus. O que Jesus está ensinando aqui, meu Deus? Que você deve abandonar sua esposa? Não, a Bíblia é muito clara quando diz: aos casados mando, não eu, mas o Senhor, diz Paulo, que a mulher não deixe o marido. Não deixe o marido. Casou. Entende? A Bíblia é muito clara quando diz lá na carta aos Romanos, capítulo 7, a mulher está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, morrendo o marido, saindo da lei do marido, podendo casar com quem quiser. A Bíblia é muito clara quando diz que o casamento só é dissolvido pela morte. A Bíblia é muito clara. E Jesus não estaria aqui dizendo para o marido deixar a mulher, para a mulher deixar o marido, para a filha abandonar os pais, nem pais abandonar os filhos. Mas Jesus está dizendo aqui que ele não aceita como discípulo aquele que não tiver Jesus como a sua paixão maior. Aleluia. Jesus para mim tem que ser mais importante que minha esposa. Jesus para mim tem que ser mais importante que meus filhos. Jesus para mim tem que ser mais importante do que meus netos. Jesus para mim tem que ser mais importante que a minha vida. Jesus para mim tem que ser mais importante que o meu carro. Jesus para mim tem que ser mais importante que a minha casa. Jesus para mim tem que ser a minha paixão maior. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se alguém vem após mim e não renuncia a pai, a mãe, a mulher, a filhos, por amor a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Estamos vivendo, irmãos, época difícil para os pastores, porque os irmãos, um neto faz aniversário no dia de culto, ele não pode deixar a festinha para amanhã.
Ele não pode deixar para um dia antes ou para a semana que vem. Não, o dia do aniversário é hoje. Não importa se é dia de culto, se tem que adorar a Deus. Valoriza mais o neto do que Jesus. Valoriza mais o marido do que Jesus. Valoriza mais a esposa do que Jesus. Valoriza mais os filhos. Amados, Jesus deixou tudo. Está aqui. Deixou tudo. Seu trono de glória. Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos altos céus, assentado em seu trono. Fizeram lá uma reunião e disseram: a humanidade está fadada ao inferno. Diz a Bíblia que Deus procurou no meio do povo judeu e disse: dai voltas pelas ruas de Jerusalém, procurem lá, vê se há um homem só, que possa entrar nessa brecha. Mas a Bíblia diz que Deus se maravilhou, porque nenhum homem só ele encontrou. Então, aí vem João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E mais adiante diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Vocês acham que foi fácil para o Pai mandar Jesus, tornando-o um pouco menor do que os anjos que ele mesmo ajudou a criar, dando a ele um corpo frágil como o nosso, 15 dias resfriado? Tomei não sei quanto de xarope comprado na farmácia, feito em casa, e mais não sei o que, e mais sei lá, tudo que falava que era bom estava tomando. Pastor Lúcio está aí, estava desse jeito também. Corpo frágil. Deitei bem. O dia que eu me deitei, o ventilador não estava ligado, estava fresco. O ar não estava ligado. Eu estava bem. Deitei-me bem e acordei bombardeado. É o corpo que nós temos. Esse corpo frágil. Esse corpo frágil. Jesus desceu da sua glória. O Criador, agora sendo revestido de um corpo frágil, um corpo humano. Vocês pensam que foi fácil para Deus deixar o seu filho vir de lá na sua glória, nascer como um homem natural aqui, padecer, ser rejeitado no seu nascimento, ser rejeitado na sua primeira, segunda, terceira infância, ser rejeitado na sua adolescência, ser rejeitado na sua juventude, e depois de pregar, de curar, de fazer maravilhas, ser condenado à morte de cruz. Vocês pensam que foi fácil para Deus? Não, não foi. Vocês pensam que foi fácil para Jesus? Não. O Pai renunciou o seu direito de ter o seu filho com ele e mandou-o para morrer em nosso lugar. O Filho rejeitou o seu direito de Criador, de Pai de Deus, não Pai, mas Deus, e veio a esse mundo cruel sofrer por nós. E nós, Igreja de Cristo, queremos viver um cristianismo comprometido com o mundo, um cristianismo fácil. Ficamos procurando por igrejas. Todo domingo lá na sede tem 3, 4, 5, 6 pessoas. Na hora de apresentar, está procurando uma igreja, está procurando uma igreja, está procurando uma igreja, está procurando uma igreja. Por que está procurando uma igreja? Será que está procurando um pastor perfeito? Não existe. Será que está procurando uma igreja perfeita?
está procurando uma igreja cuja qual o pastor não perturbe ninguém, não cobre nada, não exija nada, não diga não a nada que queira fazer. Nesse lugar pode estar acontecendo a maior miséria, que o crente fica ali quietinho. A igreja pode estar fria, o Espírito Santo pode não se manifestar na igreja, pode não ter poder de Deus, pode não ter crescimento espiritual, pode não ter salvação, pode ser uma igreja morta. Mas nessa igreja, ninguém me perturba, não? É por aqui que eu vou ficar. Isso não é cristianismo. Jesus, bem claro, ele disse: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se ele disse: se alguém vier a mim e não aborrecer, deixar de amar, não é deixar totalmente, deixar de amar acima dele, né? Seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida. Se ele não está disposto a isso, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eita! Alguns dizem por aí que eu sou o pastor Durão. Eu não sou Durão, Durão é palavra. Quem disse isso foi pastor de Deus, foi Jesus. E eu não sou Jesus, eu sou pastor de Deus por misericórdia. Mas quem disse isso foi Jesus. Sabe por que ele disse isso, irmãos? Porque ele sabe o preço que ele estava pagando por mim e por você, pela igreja, pela igreja. E hoje a igreja, irmãos, não quer ter compromisso com o Senhor. A igreja hoje não quer ter compromisso com Deus. Quer ir à igreja a hora que quer, o dia que quer. Não tem compromisso com horário, não tem compromisso com nada. O dia que não, na telha assim, não, hoje eu vou. Não, hoje eu não vou, não. Estou com a luzinha aqui na ponta da orelha, não vou hoje não. Mas o trabalho material, a gente levanta 3 horas da manhã e vai, com a orelha doendo, com tudo doendo, você vai. Mas para servir a Deus, aquele que já pagou o preço na cruz do Calvário por nós, nós queremos dar a Ele o resto do nosso tempo, o resto de tudo nosso, e até mesmo o resto de nossa adoração. Glória a Deus. Queridos, foi isso que Deus me mandou pregar hoje aqui. Eu não sei quem Deus trouxe aqui. O Senhor Jesus está exigindo compromisso, paixão por Ele. Não devemos estar na igreja só porque queremos ir para o céu. Não devemos estar na igreja só porque não queremos ir para o inferno. Nós precisamos declarar amor a Jesus Cristo. Assim como nós que somos casados, um dia, alguns ainda fazem isso, não é? Declaramos amor à nossa fulana, eu te amo. Beltrano, eu te amo. Depois de casado, alguns até esquecem desse negócio aí, não é? Mas quando está namorando, então, está noivo, tá? É um amor tremendo. É isso, Valente. Já parou, Valente? Entendeu? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Maravilha, é bonito, isso é gostoso, né? Agora, amados, você ama Jesus? Você está seguindo a Cristo porque o ama, porque entendeu o sacrifício dele na cruz do Calvário por você? Você está seguindo a Cristo por amor a Ele, por amor ao Pai, por ter nos dado esse presente glorioso? Você está seguindo a Jesus por amor, por paixão mesmo? Ou você faz parte daquele grupo de aproveitadores que quer só a boa vida, as benesses que Jesus dá? Jesus está esta noite convocando
seguidores que o sigam por paixão, por amor, por amor. Eu acho lindo aquela passagem no livro de Jó, quando Jó, acusado pelos seus amigos, ele disse: olha, ainda que Deus me mate, ainda que Ele me mate, ainda que eu perca a vida, eu continuo acreditando que Ele é o meu Redentor, é o Redentor que vive. Aleluia. Glória a Porque Deus. tem crente, irmãos, que quando o mal assalta, ele já acha que Deus não faz mais milagres. Eu conheço uma pessoa que perdeu a filha morreu, uma garotinha, uma adolescente de 15 anos, morreu, mas ela estava em rebeldia, né? Deus avisou várias vezes, avisou os pais também, as entrou numa ouvição no outro e a menina acabou morrendo. Deus não queria que isso acontecesse, mas os pais foram rebeldes e a filha também. Então o Senhor permitiu que ela partisse. A mãe, um dia conversando com a mãe, ela disse: pastor, eu creio que Jesus salva, eu creio que Jesus liberta, mas não creio mais que Jesus cure, porque não curou minha filha. E eu fiquei muito preocupado com essa declaração dessa irmã. E isso passaram-se alguns anos, 2 ou 3 anos, e o Senhor Jesus, que ama aquela alma, permitiu uma varize pélvica atingir aquela mulher, de maneira que ela não podia usar a sua roupa, que tocasse, que esbarrasse ali, ela não suportava a roupa roçar naquelas varizes que lhe apareceram numa situação tão difícil, e ela durante anos, era uma coisa difícil, vergonhosa, aquela coisa toda, e ela não sabia, eu não sabia, eu conheço há muitos anos, mas não sabia, ela não falava aquilo para ninguém. E agora, mês passado, se me presta memória, vieram aí na igreja sede de uma de nossas congregações, e conversando com ela é como se fosse uma filha minha. Eu vi essa menina crescer, garotinha mesmo, não é? Vi casar e aquela coisa toda, e conversando com ela e uma outra pessoa que estava assim ao lado dela, uma senhora grávida, eu fui pego até assim de surpresa. Ela pegou a minha mão, de repente, quando eu estava com a mão para baixo assim, ela pegou a minha mão e fez assim, colocou assim mais ou menos aqui assim nela. Eu achei estranho, mas é como uma filha para mim. Não tinha representatividade nenhuma para mim, mas uma mulher casada pegou a minha mão e colocou sobre ela aqui assim. Eu digo: Deus, o que é isso? Que negócio é esse? Aí eu deixei a mão cair novamente e continuei conversando. Para mim aquilo ali não tinha significação nenhuma, mas ela sabia porque eu estava fazendo aquilo. Naquele momento, ela que não podia nem tocar a roupa daquelas varizes ali naquela região, ela foi para casa e o marido perguntou: viajou de carro? Está sentindo alguma coisa? Ele falou: não, sentindo nada. No outro dia, está sentindo alguma coisa? Não, está sentindo. Naquele momento, só no toque da mão, só no toque, eu nem orei, eu nem sabia o que ela queria, eu nem sabia qual a necessidade dela, porque se ela me disse que quer oração, eu punha a mão na cabeça, mas foi surpreso. Eu tirei a mão logo. Meu Deus, que é isso? O que vão pensar de mim? Pelo amor de Jeová. Mas naquele momento ela foi curada. Estava há anos, porque ela disse que cria que Jesus salvava, libertava, mas não cria mais que Jesus curava. E o Jesus que continua curando, curou-a ali naquele momento, para ela ver que Jesus é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Só que ele precisa de alguém aqui nessa noite. Ele precisa que você vá para casa sabendo. Você precisa segui-lo por paixão, por amor a Ele, com dedicação total, acreditando que Ele é
aquele que salva, que cura, que liberta, que transforma, mas é aquele que deu a vida por você. E ele gostaria tanto de se sentir amado. Jesus, irmãos, enquanto viveu aqui, estou encerrando, ele foi um homem, diz a Bíblia, homem de dores, como nós. Quando você vê ele lá na beira do mar,